Boa noite, telespectadores. Estamos, então, mais uma vez com vocês para o nosso programa O Homem Universal, falando sobre a ciência psicanalítica integral ou a ciência trilógica, trilogia analítica, que faz a unificação no ser humano do seu sentimento, do seu pensamento e das suas ações. Dr. Kepp, eu estava aqui pensando, boa noite, nas enormes diferenças que existem na sua teoria e na teoria psicanalítica tradicional, principalmente agora que o senhor está incentivando, né, até numa espécie de uma campanha nacional e internacional para a pessoa agir no bem, para que ela possa ter saúde. Então, todos esses conceitos que o senhor introduz dentro da ciência, o quanto é importância a pessoa ter uma conduta ética, não só no seu interior, mas na vida social, para que ela possa viver bem. E isso eram conceitos praticamente inexistentes na ciência e na psicologia até hoje, ou até alguns anos atrás, quando o senhor realizou seu trabalho. Eu dei o nome, né, você sabe, psicanálise integral. Então, psicanálise por quê, né? Porque nós admitimos a questão da inconscientização da pessoa e da resistência. Então, o próprio Freud, psicanalistas, prestem atenção nisso, os freudianos. O próprio Freud falava que quem admitisse essa questão da inconsciência e também da resistência poderia chamar o seu trabalho de psicanálise. Então, vocês não têm exclusividade com isso, não, com esse nome. É por isso que hoje tem até costureira na esquina que é psicanalista, né? Então, eu quero dizer o seguinte, que o nosso trabalho é chamado psicanálise integral, né? Por que integral? Porque a psicanálise tradicional freudiana que o Freud começou foi uma psicanálise sem alma, praticamente. Então, os senhores poderão dizer, olha, como sem alma? O que é isso? Eu posso dizer o seguinte, é um tipo de tratamento, de terapia, em que não vai assim no elemento mais importante da pessoa, que fica muito no elemento sensorial, quer dizer, fica muito nos sentidos. Então, a ideia, a partir principalmente da metade do século passado, do século XX, foi que se o indivíduo tivesse uma vida assim sensorial, sexual, boa, normal, se ele conseguisse ter um bom relacionamento afetivo, sexual, ele seria um indivíduo praticamente são. E nós sabemos, né, Cláudia, que os indivíduos que mais são sensuais, assim, nesse sentido, são os paranoicos. Eles têm uma vida sexual maravilhosa, né? Como os maníacos depressivos, né? Também. Também é. E, evidentemente, eles não são pessoas sãs. Então, eu dei o nome psicanálise integral, porque eu uni as questões metafísicas, as questões da filosofia e mesmo da revelação, para que o ser humano se enquadrasse dentro da sua dimensão integral. O ser humano não é só sentido, pelo contrário. Quando o indivíduo quer sarar, quer dizer, ter uma vida normal, através da vida sensorial, eu posso dizer o seguinte, através, por exemplo, do alimento, né? Através de exercícios assim alimentares. O indivíduo comer determinado alimento para se sentir bem, ou então ele tem uma dieta para se sentir bem. Geralmente, a endocrinologia tenta fazer com que o indivíduo tenha uma moderação na alimentação, ou então tenha uma dieta assim, bem moderada, para que ele não tenha perturbação. Mas essa dieta, é claro, os exercícios, inclusive, são necessários. Se o indivíduo não for moderado, ele pode ficar doente. Se ele comer demais, se ele comer de menos, se ele beber demais.
não beber quase nada, vamos dizer, de alimentos líquidos, ele fica doente. E não só isso, mas também na questão do poder, né, da avareza. Se o indivíduo não se contentar com, assim, uma vida mais ou menos regular, né, no ganho, se ele quiser ganhar demais, como essa história que atualmente os americanos difundiram no mundo todo, de ser milionário, ser milionário. Isso é uma total maluquice. Então coloca o ser humano totalmente submisso ao poder do dinheiro, submisso ao poder econômico. E o mundo está nisso que a gente está vendo agora. Ou então, né, como Freud preconizava, um equilíbrio afetivo sexual. De maneira que o nosso trabalho visa corrigir as falhas, inclusive do Freud e do Jung. Então eu gostaria de mostrar aí um esquema para você ver a ideia deles qual era. Então esse Heisenberg, está vendo? A ideia da psicanálise antiga é que o iceberg é um perigo, como é o interior do ser humano, porque, veja, na parte de baixo da água tem uma camada enorme de gelo e que, se os navios não prestarem atenção, eles afundam. Então, essa parte que está a flecha seria a parte inconsciente e perigosa para a pessoa. E lá em cima, a parte consciente, né, que aparece e que praticamente não tem domínio sobre a personalidade. Então, põe o segundo esquema, que diz bem. Então, a ideia era esse, de que tanto o bem como o mal estariam embaixo, né? Porque essa imagem aí é também do iceberg, que tanto o mal, as coisas negativas na vida do indivíduo, a doença viria de baixo, como também o bem. Então, o Jung fez toda uma teoria baseada justamente nessa ideia do iceberg, que do inconsciente, principalmente o inconsciente antigo, coletivo, traria o equilíbrio para a personalidade se o indivíduo conseguisse voltar aos arquétipos do passado, conseguisse ter contato com todo esse mundo subterrâneo. Então eu criei uma outra ideia que, aliás, eu aprendi mais com o Viktor Frankl, lá em Viena. Então põe o terceiro esquema. Essa ideia diz o seguinte, coloca aí. Veja lá, necessidade de realizar o bem para ter uma vida consciente. Então, além do inconsciente, lá embaixo, o inconsciente, que seria o iceberg, então no inconsciente tem uma atitude entrópica de negação, omissão e deturpação da realidade. Isso é que dá doença na pessoa. Agora, para o indivíduo, inclusive, ter consciência, veja lá em cima, para ter intuição, percepção, consciência e conhecimento, ele teria que praticar o bem. Eu gostaria de perguntar para algumas pessoas presentes aqui se ele consegue dar um exemplo de praticar o bem. Então vamos ver o jornalista Ortiz de Camargo Neto, se ele consegue dar um exemplo de prática do bem. Bom, um exemplo dentro da minha área seria o seguinte, falar a verdade, né? Então, por exemplo, a pessoa que fala a verdade para outra, mas com afeto, né? Não chutando a barraca, como se diz. Ou a pessoa que se cala, não mostra um erro, não mostra uma coisa para o outro, ele está fazendo mal. E se a pessoa também ataca, censura, também está fazendo mal. Então, falar a verdade com afeto, eu acho que é um bem que deveria ser feito, mas as pessoas geralmente não fazem. Então, eu acho interessante ver esse aspecto que, ele sendo jornalista, que a mídia atualmente é um processo tenebroso, né? Por que eu falo tenebroso? Porque a mídia só dá notícias sensacionalistas de males.
Então, o mundo agora é quase 100% de males e o bem, a bondade, o idealismo e a realização do bem, as grandes invenções não existem mais. Então, veja bem, né? Eu acredito que essa ideia que a mídia tem de ver o aspecto tenebroso, hein? Eu falo tenebroso porque é o aspecto ruim, né? O aspecto escondido. Então, é um aspecto muito ruim que está atingindo toda a humanidade. Basta ver os filmes, por exemplo, americanos, até atualmente os filmes europeus. Eles trazem, assim, sempre aspectos doentios. Então, veja bem, agora, se vocês não conseguem entender, eu quero dizer isso, que o ser humano, ele não fica são porque ele vê o mal, compreende? A sanidade dele, uma saúde, uma atitude feliz, alegre, não é devido a ele estar vendo o mal que existe. Ele fica doente, ele fica triste, depressivo, esquizoparanoide ou esquizofrênico até, porque ele está fixado justamente no mal. Então, essa ideia de querer tirar o bem do mal é uma ideia muito errada. Então, Dr. Kepp, isso que as mídias fazem é algo que adoece o ser humano muito. Adoece. Os jornalistas, adoece os jornalistas e adoece o povo. Adoece. Parece até que a intenção é uma intenção assim muito doentia, como foi a intenção da psicanálise tradicional de querer fazer com que o indivíduo seja feliz através da infelicidade. Então retornamos dentro de instantes para darmos seguimento ao programa de hoje. Nós estávamos no segmento anterior fazendo algumas comparações entre a escola de psicanálise integral de Norberto Kepp e de outros cientistas da vida psíquica como o Freud, Sigmund Freud, Jung e mesmo Viktor Frankl, que foi professor de Kepp em Viena. Mas, Dr. Kepp, eu acho que uma coisa muito importante de diferença da sua escola e dessas escolas psicanalíticas tradicionais é que o senhor considera a frustração no sentido não só sexual, aliás, Freud muitas vezes dizia que devia se frustrar o sexo desde que isso fosse um processo consciente, para haver uma sublimação e etc, etc. Mas, enfim, a frustração dessas emoções ruins, não extravasar, não externalizar, reprimir mesmo, assim dizendo, a conduta negativa, as emoções de raiva, de inveja, que essa repressão pode ser saudável muitas vezes para a pessoa, desde que ela conscientize a sua causa, a causa da emoção ruim. E que não é bom a pessoa realizar todos os seus desejos, muito pelo contrário. A realização dos desejos é em si um processo doentio. Essa questão, né, da pessoa que não aguenta a frustração, essa é uma questão genial que o Freud trouxe. Aliás, ele é um gênio, foi um grande gênio, tirando, por exemplo, a parte teórica dele, sexual, ele, sem dúvida nenhuma, como terapeuta, ele atingiu fatos assim fundamentais. E nós seguimos, né, praticamente todo esse trabalho dele, como nós aprendemos em Viena. Então, a questão da frustração, veja bem, ele quer dizer o seguinte, que o mundo, o ser humano, para viver bem, ele não vai conseguir tudo aquilo que ele quer. Por exemplo, ele não vai conseguir ingerir todo o alimento que ele quer, alguns tipos, por exemplo, de comida, ele não vai ter neste local, naquele local, não vai ter o conforto nas casas que ele quer, não vai ter os amigos,
não vai ter as namoradas, né, que ele quer. Então, o Freud dá a ideia de que o indivíduo doente é aquele que não aguenta a frustração. Então, a humanidade em geral, não é que o problema esteja só na questão da frustração que a pessoa não aguenta, mas aí já entra um elemento anterior, que é o elemento da voracidade, o indivíduo voraz, né? Ele tem 1 milhão, quer 2 milhões, 3 milhões. Então, a gente pode dizer que mesmo um bandido, um sequestrador, um ladrão, um fascínio, estelionatário, ele não procura tanto assim dinheiro, não procura tudo isso que ele quer porque ele precisa, ou então porque ele queira o dinheiro. Mas ele faz tudo isso porque ele quer agredir. Quer dizer, o indivíduo sadomasoquista, que ele não vive senão na agressão às outras pessoas. Então, se ele faz um sequestro, por exemplo, um roubo, não é que ele precise daquele dinheiro. Quem que precisa tanto dinheiro para viver? Ninguém no mundo, né? Mas ele faz isso numa atitude de inveja, de raiva, de ódio, de ataque, numa atitude como o mundo está inundado hoje em dia por uma questão de sentimentos que a gente pode dizer negativos, né? Então, veja aí, ó, o segundo modelo, como eu coloco essa questão. Veja, lá em cima está a origem do conhecimento. De onde vem o conhecimento? Eu ponho ali, aí, da realização do bem. A sanidade não vem de um inconsciente. A sanidade vem justamente do indivíduo praticando o que é bom. Pode dizer que a psicanálise, infelizmente, a maioria dos psicanalistas não estudaram filosofia, não tem conhecimentos de outras escolas, outras correntes, seja de Heidegger, de Binswanger, etc. Então, ele não percebe praticamente, além de Freud, que existem outras descobertas que podem completar o trabalho, inclusive a metodologia freudiana. E é o que nós fizemos. Então, essa questão do indivíduo ser doente porque ele quer ter ou tem uma existência diferente da essência. Então, a orientação existencial fala isso, que é a conduta do indivíduo, se for doente, ele essencialmente se torna doente. Não é que ele seja essencialmente são, existencialmente doente, mas essencialmente também ele se torna doente porque ele vai mudando até o DNA dele. O ácido desoxirribonucleico muda, que é o ácido fundamental que faz a estrutura até genética da personalidade. Então, nas doenças mais graves também há essa mudança, muito mais por causa do ambiente. Então, certas doenças meio misteriosas hoje em dia têm uma mudança devido a uma conduta muito errônea da pessoa. Então, voltando ao esquema, notem bem ali que a realização do bem é a sanidade, que dá todos aqueles elementos de intuição, percepção, consciência, conhecimento e a ressonância. E dá o crescimento e o desenvolvimento para a pessoa. Então, eu quero dizer que a ressonância é quando a energética interna do indivíduo está ressonando com a da natureza, a gente pode dizer também com os seres divinos, né? Com Deus, com os anjos, sei lá. Então, é um dado mais da revelação. Então, se o indivíduo tem a ressonância é isso. Ressoar, quer dizer, ter uma atitude igual à da natureza como ele foi criado. Agora, voltando ali no esquema, notem lá, que a insanidade é quando o indivíduo distorce o bem. Então, distorcendo o bem, ele tem a dissonância, desconhecimento, ignorância, intelectualização, materialismo. É uma entropia, um fechamento à realidade. De maneira que, para cuidar do ser humano, nós não podemos restringir
a um setor só. Por exemplo, a medicina vê mais o orgânico, o organismo, né, do ser humano. A física vê um outro aspecto, mais a física antiga, mais o aspecto material. A tal ponto que o Einstein, ele quer retirar, por exemplo, a energia, que é o fundamento de tudo, da matéria. Então, ele criou aquele famoso, né, esquema, energia igual a mc2 ao quadrado. Quer dizer, a energia vem da matéria na velocidade da luz ao quadrado. Esse é o esquema dele. É errado, é esquema errado. Quer dizer, a matemática tem essa grande desvantagem, que a matemática não é algo que veio do céu, né, que apareceu na Terra. Então, algo exato que o ser humano ele consegue através da experimentação. Mas a matemática veio da cabeça das pessoas com as deduções que ele tira. Então vamos ver agora, né? Vamos ver o que as pessoas normalmente pensam a respeito da necessidade de se fazer o bem para haver sanidade. Olá, amigos do programa Homem Universal. Nós estamos hoje nas ruas de São Paulo para ouvir estudantes universitários e professores acerca dessa questão da campanha do bem. E a nossa primeira pergunta é necessário fazer o bem para haver sanidade? Fazer o bem é uma coisa que é bom para quem faz o bem e é melhor para quem recebe o bem feito. Portanto, se a gente pensa em termos de... Eu não gosto muito da expressão saúde social, mas se for o caso, esta saúde passaria necessariamente por se fazer o bem uns com os outros. Quem faz o bem também se beneficia do bem que ele mesmo realiza para o outro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o bem é importante, mas não basta só fazer o bem para... Só o ato de fazer, mas tem que ser uma coisa interna, não só por obras. Às vezes as pessoas fazem só pelo ato de fazer, só, né? Eu vou fazer para conquistar tal coisa, porque isso vai ser bom para mim, vai ser bom para o meu crescimento, assim, mas às vezes elas só fazem só porque elas querem ser reconhecidas no meio social, né? Mas eu vejo que é importante as pessoas começarem dela mesma, por exemplo, amor ao próximo, né? Mas nesse sentido. Quando a gente faz bem para as outras pessoas, não é só as outras pessoas que se beneficiam, somos nós mesmos. Então é uma coisa que, se a gente olha para nós, o benefício que a gente vai ganhar, é uma coisa boa, já é para nós e para todo mundo. Então isso leva à sanidade e, portanto, é uma necessidade, assim, é uma coisa que nasce, se a gente olha para nosso benefício também. Olha, eu acho que fazer o bem, assim, sempre é bom e é saudável, porque eu acho que faz parte do conhecimento da pessoa. Se sentir bem, estar bem com a consciência, saber que a outra pessoa, que você está contribuindo com a melhoria da outra pessoa. Então, eu acho que sim, eu acho que mais do que fazer bem, saber, ter consciência de que eu estou atuando de uma maneira correta, se pode falar. Necessário mas é preciso se partir do início. As escolas particulares, estaduais, mas principalmente as particulares, podiam instituir matérias como parte de atividades extracurriculares em ações voluntárias, levar seus alunos para conhecer instituições, orfanatos, albergues. Sim, é necessário, porque já dizia um velho ditado que atos bons limpa a alma e engrandece o ato nobre de uma pessoa. Então faz bem para o espírito e cura várias doenças. Isso já é provado há algum tempo que algumas doenças são psicológicas. Então se a pessoa passa a contribuir mais, ela passa a se curar muito mais rápido. Mas tem que mudar primeiro a sociedade, né? A sociedade às vezes não colabora muito, então ela teria que parar um pouco e refletir como um todo, né? Não pode partir só de um indivíduo. O indivíduo apenas não... Acho meio complicado, mas é um começo. Eu acredito que sim, eu acho que a pessoa fazendo bem, ela vive melhor, não só em relação à convivência com os outros, mas a própria qualidade de vida da própria pessoa. A pessoa ajudando os outros, enfim, seja em qualquer um dos âmbitos, ajudando o próximo, ajudando a ter um ambiente melhor de trabalho, na sua casa, no seu bairro, tudo isso faz com que ela tenha uma qualidade de vida melhor.
Então nós vimos, né, na PUC, lá na rua Monte Alegre, aliás, dei aula lá há 13 anos, hein? Aulas à noite. E eles notaram, né, os professores lá, como os senhores devem ter visto, que fazer o bem é fundamental. Voltando àquele esquema, né, que nós já vimos, veja bem que se não fizer o bem, não há saúde. Então, no processo de entropia, veja lá, se só lidar com a vida inconsciente, que é a negação, omissão, deturpação, a realidade, o que acontece? O ser humano se torna, de uma certa forma, sai de uma doença e entra na outra. Lá em Viena, nas sociedades lá de psicanálise junguiana, lá, da análise existencial, etc., eles comentavam muito isso, que o indivíduo que fazia análise, eles não tinham só aquele problema que o americano fala, né, de restrição mental, né? Você que gosta de inglês, como é que você fala? Shrinking. Shrinking. Brain shrinking. Isso Or aí. brain shrinkers. Pronúncia inglesa perfeita. Oh. Então, essa atitude é muito comentada no mundo todo, que se um método é muito restrito, é claro, o indivíduo tem uma dimensão assim, restringe ele naquela dimensão pequena. Então, aí cria uma outra doença na pessoa. E, além disso, também uma certa mediocrização da personalidade. Agora, põe outro esquema que eu quero mostrar a questão, por exemplo, do ser humano, a da vibração. A vibração é que faz a ressonância do ser humano. Veja lá, a ideia antiga é que a alma tem uma vibração melhor, tem uma essência perfeita, portanto, elemento superior, que pela alma o indivíduo seria perfeito. E o corpo lá, uma outra vibração menor, um aspecto inferior, né? Até uma parte dispensável, veja lá. Então, o corpo é considerado, assim, na Idade Média, dispensável. Pouco cuidado com o corpo, como se o corpo fosse uma tralha. Uma tralha na vida da pessoa, e com todos os problemas que trouxe. Então, voltando ao esquema, veja o que eu escrevi lá, que o corpo e a alma é uma só vibração. Corpo e alma são semelhantes. É um só elemento imortal e eterno. Então, essa é a ideia nossa. Eu pus ali a ideia contemporânea. É uma palavra bonita, né? Não é ideia moderna, é contemporânea. É uma ideia para dizer o seguinte, que o ser humano é uma energética só. Ele não é uma alminha aqui, um corpinho aqui, que os dois se unem para formar o ser humano. Não é nada disso. É só uma essência, é só uma existência, então. É uma energia que se manifesta o invisível, né? O pensamento é invisível, a ideia é invisível, o sentimento é invisível, então vem dessa parte invisível. E a parte, portanto, visível, que é o corpo. Mas é uma coisa só. Agora, dizem, mas como o indivíduo morre, né? Então, essa parte, o corpo, perece. A gente vê, por exemplo, aqui a Cláudia, ela mostra através do corpo o espírito dela. Então, a melhor maneira do indivíduo saber o que passa no espírito é estudar a questão da energética na física, porque como o corpo age, é uma manifestação da vida psíquica. Para saber como é a pessoa, veja fisicamente como ela é. Eu gostaria agora de falar com o Ivaí. O Ivaí aqui é o técnico, o chefe aqui da TV que faz as gravações. Ele deu uma ideia sobre o bem que seria muito importante os senhores saberem. Qual é, Ivaí? Que eu acho que nós devemos fazer o bem, assim, que eu vejo que as pessoas fazem muito bem para quem é bom, né? E para as outras pessoas que não são muito boas, as pessoas não costumam fazer o bem. Então nós devemos fazer o bem sem ver a quem, como diz aquele dito popular, né? Fazer o bem para todos. Então, veja que é uma ideia exata. Porque se a pessoa faz o bem para quem vai
retornar o bem para nós, não há muito mérito. Que é muito mais importante a pessoa fazer o bem para quem é até inimiga nossa, pessoa que não gosta de nós, ou a pessoa que não gosta do bem. Então, fazer um bem para um bandido é superior do que fazer um bem para um santo. O santo não precisa, né? Ele já está no bem. Então, nós temos que, na sociedade, fazer essa campanha do bem, essa corrente, para principalmente as pessoas que estão no mal. Então, eu gostaria agora de ver a ideia da nossa psicanalista em formação, a Selma Genzani, a respeito desse assunto. Eu estava pensando aqui que trabalhar, né, é uma coisa muito importante no sentido de fazer o bem. Eu pensei nisso porque a gente vê quando trabalha com aqueles clientes que são mais doentes, assim, psiquicamente, a rejeição que eles têm a trabalhar, a fazer qualquer coisa útil na vida deles, que possa ajudar alguém e a eles próprios. É muita contrariedade. E são pessoas que normalmente estão muito fora do bem. Eles são muito agressivos com quem toma conta deles, com quem tenta ajudá-los. Então eu vejo uma relação muito forte aí, que a pessoa trabalhando, né, ela é obrigada a beneficiar alguém. Então, obrigada a sair de si própria. Agora, eu gostaria de acrescentar o seguinte, que trabalhar pelo bem é diferente do que trabalhar por si próprio. Vamos dizer, o indivíduo fabrica foguetes para atirar lá no Oriente Médio. Então, essa fabricação de foguetes é o mal, né? Então, o indivíduo que, por exemplo, trabalha para enriquecer o Bill Gates lá, que já tem 70 bilhões de dólares, né? Isso é o mal. Então, trabalhar para tornar um milionário mais milionário ainda é o mal. Então, trabalhar para... Por exemplo, o mafioso, né? Trabalhar para ser melhor mafioso. Porque isso deve estar dando um desespero nas pessoas que prestam atenção no que o senhor está explicando. Porque a maior parte das atividades... Você está meio desesperada também, né? Devo estar. Porque a maior parte das atividades da nossa sociedade contemporânea, como o senhor citou há pouco, a maior parte é relacionada sempre a um tipo de exploração, a um tipo de uma atividade nociva, poluente. São poucas as atividades de realização do bem e cada vez elas são menos estimuladas. Por exemplo, professores. Os professores primários, secundários, que têm que aguentar os adolescentes revoltados, agressivos, que não querem estudar. Cada vez menos apoio se dá a esse tipo de profissão. No entanto, profissões lucrativas ou mesmo ligadas a bancos, a coisas da poluição do mundo, cada vez em maior quantidade. Então, uma pessoa, ela quer fazer o bem, ela quer ser boa, mas ela é obrigada a sustentar a família e está numa atividade nociva, fazendo o mal. Isso dá desespero na pessoa, não é? Esse é o grande problema da humanidade. É um conflito. Pega esse livro que eu escrevi, né? Libertação do Povo. Olha, esse livro é fogo, viu? Nem eu, às vezes, tenho coragem de lê-lo. Porque, olha, lá nos Estados Unidos, né, quando eu publiquei, os americanos diziam, não, mas isso a gente não aguenta ler. A gente lê um pouquinho e cai num desespero, porque o papel que a gente está fazendo neste país, no mundo, né? Então, eu quero dizer que os povos, geralmente, aceitam muito bem qualquer verdade que se diga, que é justamente os interesses lá em cima, é que não deixa o povo melhorar a situação. Vamos ver, então, perguntas que responderam, né? Continuando nossas entrevistas, vamos agora perguntar: por que o ser humano não realiza mais o bem? Eu acho que o que sustenta essa sociedade, o que sustenta a nossa convivência, é o fato de que a gente realiza o bem. O grande problema não é a realização do bem. A pergunta talvez seja por que o mal, né? Por que nós praticamos o mal quando nós sabemos, pelo ambiente cultural onde a gente vive, ou pela educação que nós tivemos, ou pela religião que está presente em todos os cantos da nossa sociedade, e a gente sabe o que é o bem, por que nós não realizamos, ou por que realizamos o mal? É uma relação de custo-benefício. Se no meu arbítrio, no meu julgamento, eu achar
que fazendo o mal eu vou ter maior benefício do que fazer o bem, e se eu tiver garantias mínimas de que eu não sofrerei nenhuma sanção pelo mal praticado, a possibilidade de fazer o mal é maior. Eu acho que não realiza... Tem alguns que realizam, mas nem tanto como antes, porque eu acho que com o passar do tempo eles se tornam mais egoístas. E a gente vê que a religião está ficando cada vez mais separada da sociedade. Então não tem mais aquela coisa de inclusão, do amor ao próximo, assim. Então, cada vez mais egoísta. A gente vê assim que tem mais guerra, então o ser humano está ficando cada vez mais maldoso. A causa, você acha que seria essa questão de afastar da religião, seria isso? Não afastar da religião, também, mas porque eu acho que o ser humano dentro de si, ele já é mau, né? Então ele precisa de uma força superior para tentar afastar essa maldade dentro dele. Acho que uma pessoa que não faz bem é porque acho que não percebeu ainda quanto é bom isso, né? Fazer o bem para o outro, né? Porque acho que uma pessoa que não fez bem ainda, na hora de fazer, vai perceber quanto bom para ele mesmo. Olha, eu acho que assim, que o ser humano às vezes não age de uma maneira correta porque tem às vezes esse sentimento de alteridade, assim, esse distanciamento do eu com o outro. Então primeiro sou eu e depois vem a outra pessoa. Eu acho também que neste mundo pós-moderno que tanto todo mundo fala, o individualismo, né, atingir primeiro as minhas metas, os meus objetivos, primeiro eu, contribui muito a essa fratura que tem entre as pessoas, na sociedade, na comunidade, no país. Eu acho que existiram épocas em que a situação pacífica do mundo esteve mais controlada, governos que surgem. A gente tem um bom exemplo, o governo passado norte-americano do Bill Clinton, era um governo que priorizou a paz, os acordos. Esse, a gente já está vendo que é bastante contrário, a política do Bush é muito diferente. Eu acho complicado se analisar desse sentido, porque pesquisa recente, o Fantástico liberou que as pessoas estão contribuindo mais, até mesmo com aquele programa do governo Fome Zero, né? As pessoas há uma consciência maior, há uma expectativa de mudança. Então é difícil analisar agora, mas pegar um tempo mais recente, anterior, as pessoas passaram por um tempo de não ajudar as pessoas, de ser individualista, comparado com umas 100 anos atrás, vamos dizer. As pessoas ajudavam mais, mas era um contexto diferente, uma época diferente, onde o crime não era alto, onde o individualismo não era alto também. Então são tempos diferentes, não podemos querer comparar dois tempos. Eu acredito que hoje, enfim, a gente vive numa sociedade complexa, com muita violência, com problemas econômicos, sociais. Eu acho que isso acaba afetando as pessoas a trabalharem em prol do conjunto e elas acabam sendo mais individualistas, né? Dr. Kepp, eu acho que depois dessa era freudiana, né, que foi trazida para a humanidade e difundida, houve muito esse conceito de que é proibido proibir. A juventude não aceita mais que se coloquem limites na sua vida. Por quê? Porque se nós achamos que os nossos instintos naturais são todos para a vida, para a realização de instintos vitais, e que a sociedade, a cultura, a religião, esses valores éticos e morais vêm no sentido de criar uma censura, uma carapaça e um choque com esses nossos instintos vitais, causando neuroses, psicoses, então o que nós vamos fazer? Ou nós vamos tentar contornar a sociedade e realizar nossos desejos ao lado, ou nós vamos tentar arrebentar com a estrutura social que nós vemos como a causadora das nossas neuroses. Eu acho que isso foi muito patológico, está sendo patológico, porque a pessoa não questiona esses seus impulsos. Nós temos o que o senhor descobriu, a chamada inversão. Então parece que
tudo que o ser humano deseja, assim, ou a maior parte do que ele deseja, é algo que vai ser para a própria entropia dele. Então, a cultura, a ética, os valores éticos, sociais e mesmo da revelação, vem no sentido de auxiliar o ser humano para se tornar mais saudável. Porque se a pessoa for realizar tudo o que ela quer, se ela estiver numa sociedade livre, onde nada se proíbe, ela vai acabar se suicidando. Ela vai, como a nossa sociedade está indo, com drogas, com bebida, com sexo totalmente promíscuo. Então, tudo isso, uma conduta de inação, de bandidagem, de golpice, de individualismo e egoísmo, isso está levando a humanidade à entropia, né? À destruição de si mesma. Eu gostaria de perguntar agora para a doutora Elisiane. Ela foi psiquiatra há 10 anos, se decepcionou com o tratamento medicamentoso com os doentes mentais, que ela chegou à conclusão que não funciona mesmo, e agora ela tenta, através da psicoterapia nossa, chegar assim a um bom resultado, né, no tratamento das pessoas nervosas. O que a Elisiane acha? Então, Dr. Kepp, eu estava pensando, isso que a doutora Cláudia falou da inversão, né, é uma coisa que impede as pessoas de estarem fazendo bem muitas vezes. Porque as pessoas têm essa ideia invertida de que fazer o bem é um prejuízo, de que se elas estiverem fazendo algo bom, os outros vão se aproveitar delas, as pessoas vão tirar vantagem, que elas vão acabar sendo prejudicadas de alguma forma. Então, essa é uma ideia muito errada que muitas vezes segura a pessoa de estar fazendo alguma coisa boa. Então, gostaria de mostrar agora o processo de psicoterapia, como é formado. Então, veja ali, eu coloquei os fundamentos da personalidade, uma base normal. Eu gostaria de esclarecer um pouco o que quer dizer isso. É que pela natureza, isso evidentemente vem da metafísica, né? Pela natureza, o ser humano foi criado no bem, foi criado evidentemente na verdade e no belo, né? Até Moisés escreveu o trabalho dele, como é que chama? Os livros do Moisés, sobre o paraíso, né? O senhor fala a Bíblia, o Antigo Testamento? Gênesis. O Gênesis. Então, ali ele fala que Deus criou um paraíso para o ser humano. Onde está esse paraíso, vamos dizer? É isso aqui, a Terra, né? Os planetas, sóis e tudo isso que existe no universo. Então, o ser humano foi criado dentro de um paraíso e ele transtornou tudo. Ele falou, não quero. Deu a inveja no bicho, né? O demoninho foi lá, a cobrinha, né? Olha, vocês vão ser melhores do que deuses, super deuses, porque vocês vão conhecer o bem e o mal. Então, quando o diabinho falou isso, né, para Adão e Eva, bom, é claro que é uma imagem que ele deu desse fato. Então, quando o demoninho falou isso para Adão e Eva, quis dizer o seguinte, olha, Deus só conhece o bem, Deus só pode estar no bem. Limitado, portanto. Limitado. Nós aqui, os demônios aqui, todos os capetas, conhecemos o bem como Deus e o mal. Então, somos mais do que Deus. Somos sem limites. Então, a ideia de que o mal é algo acima, quer dizer, unindo, como Zoroastro falou, né, na primeira religião que houve no mundo, que a união de Deus com o Satanás é que criou o mundo. Então, a matéria seria o mal e o espírito seria o bem. Então, essa ideia é totalmente errada, porque o mal é uma privação, não é algo a mais, é algo a menos, é uma maneira de privar o ser humano daquilo que existe, da verdade, do bem, do belo, tudo isso. Então, essa ideia é uma ideia que toda a humanidade segue até hoje, como se a doença fosse algo assim, junto com a saúde, um elemento a mais para o ser humano. Quer chamar para as últimas perguntas, Dr. Kepp? Não, eu queria acabar de mostrar o processo
veja lá o processo de psicoterapia. Então, veja bem, o processo de cura, eu pus ali, 1, 2, 3, isso, é praticar o bem, porque não adianta ficar só vendo as misérias do ser humano. Então, aí, nós fizemos uma revolução total no freudismo, né? E também nos processos de... Sabe por quê? O indivíduo que está, vamos dizer, na doença, seja doença mental grave, esquizofrenia, tudo isso, ou na própria neurose, se ele está nisso, ele não enxerga o mal que ele tem. Então não adianta falar, olha, você é isso, você é aquilo, invejoso, isso, porque ele não sente. Mas se ele começar a praticar o bem, se ele estiver voltado para a beleza, como um grande artista, por exemplo, voltado para a beleza, voltado para a verdade, como um pensador correto, como um cientista, né, que pratica o bem, então aí ele vê o mal que ele tem. De maneira que, voltando lá no esquema, para o indivíduo chegar na consciência, ele tem que praticar o bem. Para chegar à consciência dos males, inclusive. Então, para ele corrigir as enfermidades e viver a sanidade. Então, esse é o processo de psicoterapia que faltou justamente o estudo sobre a necessidade de praticar o bem. Então, o processo terapêutico não se restringe a um consultório do psicanalista, deitar no divã, ouvir ao grupo. Ele tem que, ao mesmo tempo que está fazendo a terapia, ele tem que estar praticando bem. Ele tem que estar colocando ação boa na vida dele para que esse processo terapêutico tenha resultados. Isso. Inclusive para que ele tenha meios de se conscientizar dos problemas dele. E perceber que é praticando o bem que ele vai ter o bem. Então o bem que ele tem é aquele que ele pratica. Dr. Kepp, vamos chamar as perguntas. Encerrando nossas entrevistas, vamos agora saber o que os nossos entrevistados sugerem para fazer com que o ser humano entre nessa ação boa. Tenta-se muitas coisas. Por exemplo, tenta-se aumentar o aparato repressivo da sociedade. Então, bota mais polícia na rua, leis mais rígidas, para forçar as pessoas a fazerem o bem. Ou tenta-se aumentar a questão da educação, a educação formal das pessoas, mais leitura, mais cultura. Outra possibilidade seria o aumento, a ampliação da educação religiosa. Alguns acham que o que a sociedade precisa é de mais religião, e com mais religião você acaba diminuindo a probabilidade do mal crescer. Muito particularmente, eu sou extremamente cético em relação a qualquer uma dessas soluções. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Esse é a vigilância sobre nós mesmos, sobre nossos atos, sobre nossos sentimentos, nossas emoções, e vigilância sobre aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para evitar ou para não nos colocarmos em situações em que a gente possa sofrer um mal causado por outro. Tem que conscientizar as pessoas do qual é o papel dela aqui na Terra, né? O que ela não pode fazer, por exemplo, qual é o meu limite, o que eu posso alcançar. Se no momento que eu alcanço, por exemplo, eu faço um trabalho social para uma instituição carente. Então você vê assim que as crianças elas vão me ver, elas vão se espelhar em mim e vai ter eles vão querer se espelhar nas pessoas mais velhas. Eu acho que muitas vezes falta exemplo. Então, começar a partir de cada um de nós. Por exemplo, se eu partir de mim, se eu começar a fazer as coisas certas, por amor, as pessoas vão enxergar a minha atitude e vão falar, não, essa menina é diferente, eu quero ser igual a ela, porque eu sei que a partir disso o mundo vai melhorar. Eu acho que uma coisa boa é incentivar as pessoas, tanto indivíduos independentes como empresas, instituições, a manter uma cidade com um ambiente de sanidade, né? Por exemplo, em Curitiba tem aquele incentivo que quando uma empresa, uma loja, um estabelecimento mantém a fachada limpa, organizada, ele tem desconto nos impostos. E eu acho uma coisa que dá muito resultado, né? Porque de fato a gente vê que Curitiba é uma cidade bem limpa e organizada. Particularmente, quando às vezes eu sinto que não estou
agindo de uma maneira correta, ou de repente eu estou me isolando das outras pessoas, vou com meus amigos, falamos de um tema assim, puxa, o que a gente pode fazer para ajudar o outro, nosso colega, para melhorar a situação dele, ou de repente fazer alguma atividade social e fazer parte de alguma ONG. Eu acho que, principalmente agora, tem uma tendência nas empresas com a responsabilidade social. Sabe, criar e fomentar pontos onde se façam atividades com as crianças, com os idosos, com os deficientes. Acho que a primeira coisa é partir em casa, né? Tem que ser a partir de casa que a pessoa tem que educar os filhos para ter uma cidadania, ter um respeito pelo próximo, que isso falta até hoje, né? E saber exigir também seus direitos perante a justiça, que eu acho que as pessoas não conhecem os seus direitos, param de exigir e passam a prejudicar outras pessoas. Eu acho que partindo do ensino infantil, é uma coisa a longo prazo, e as crianças acabam levando isso para casa. Pai e mãe, às vezes, para comprar roupa, para montar sacolas, para distribuir, o pai acaba se engajando também. Talvez eu acho que assim, tem alguns grupos de trabalho em algumas instituições, a própria PUC, eu acho que ela tem uma responsabilidade grande em relação a esse estímulo, a esse incentivo, né? Eu acho que grupos de pessoas que têm a intenção de trabalhar para a sociedade, para o coletivo, elas deveriam se organizar mais e tentar criar grupos de trabalho mesmo para mudar um pouco essa realidade. A verdade é o seguinte, né? E não é só da filosofia existencialista, é que a pessoa, se ela quiser o bem, ela tem que fazer. Ou melhor, a pessoa só tem o bem que ela faz. Agora, nós temos que admitir que 90%, 99% do que se faz é um mal na sociedade. Não um mal assim, vamos dizer, programado, direto. Mas 99% do que se faz é algo egocêntrico, egoísta, portanto, é algo malévolo. Então, é necessário essa consciência para desinverter a sociedade e, finalmente, a gente conseguir fazer um planeta do bem e não do mal. Bom, então, até a próxima semana.